Chegamos já semeando inclusão. Eu sou Rosângela Lima e te convido a ficar ligadinho aqui no nosso programa. Estava com muita saudade, teve esse feriadão. Estamos aqui, mais uma quinta-feira, graças a Deus. Não é isso, Guilherme? É isso, Rosângela. Desde já desejo uma boa tarde a todos os telespectadores que nos acompanham na Telecab Canal 10. E hoje o Semeando Inclusão está aqui recebendo ela, que é a assistente social e é ex-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência na cidade de Mossoró, Dávida Oliveira. Dávida, seja muito bem-vinda ao Semeando Inclusão. Boa tarde, muito obrigada, Guilherme, Rosângela Lima, pelo convite. Uma grande honra, né? A gente estar aqui conversando, dialogando para o fortalecimento da inclusão. Fico muito feliz pelo convite, tenho certeza, né, que o diálogo hoje de tarde vai levar muita informação primordiais para quem está acompanhando a gente, né, e o programa Semeando Inclusão. É isso. Inclusão é coisa séria e digo que inclusão é um trabalho feito por muitas mãos que de fato querem trabalhar, mãos e pessoas. E Dávida de Oliveira, ela é uma mulher muito aguerrida, porque quando cheguei em Mossoró já fiquei sabendo da luta de mães. Eu procurava mães que, assim como eu, tivesse sede de lutar por políticas públicas para todas as pessoas. E aí eu tive o prazer de conhecê-la na luta. Eu a conheci mais nas ruas, lutando ali. E eu fiquei muito orgulhosa de saber que mais uma mãe estava lutando, tem lutado, continua lutando pelo direito não somente dos seus filhos, mas de todas as pessoas. Na verdade, eu nem sabia quantos filhos você tinha, eu sabia que tinha filhos. E aí, quando eu soube que você tem 2 filhos atípicos, e quando eu a conheci, você estava gestora na época, ainda, salvo engano, do conselho, não é isso? E eu queria conversar um pouquinho, nós gostaríamos de conversar um pouquinho sobre essa época. Você foi presidente do conselho e conta um pouquinho para a gente como foi essa gestão, para que depois a gente possa trazer aqui, falar um pouquinho da lei, que é tão importante, que vocês já de casa vão saber do que nós estamos aqui falando. A gestão, né, da qual eu estive presidindo o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ela aconteceu de 2018 a 2022. Foi 4 anos, né, de mandato. 2 anos e posteriormente mais 2 anos. Ou seja, eu fui eleita e reeleita, indicada, né, e votada pelas próprias pessoas com deficiência. E eu tenho muito orgulho disso, Rosângela, porque reporta, né, o meu compromisso, o meu trabalho com a inclusão social e o reconhecimento disso também. A confiança dessas pessoas, dessas famílias, em estar naquele momento, né, me escolhendo e votando para estar representando elas, dando voz e vez dentro do Conselho Municipal. O Conselho Municipal é um órgão, né, que visa trabalhar e atuar pela efetivação dos direitos sociais das pessoas com deficiência e suas famílias. Já está dizendo, né, CMDPD, Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ou seja, efetivar direito, fazer valer os direitos sociais das pessoas que diariamente estão na nossa sociedade para a efetivação, para as leis que sejam cumpridas e a gente vê, né, uma plena e efetiva participação das pessoas com deficiência e suas famílias. E essa luta, ela vai cada vez mais se fortalecendo no dia a dia, para além, né, que fui presidente do Conselho Municipal, mas também sou mãe atípica de 2 crianças autistas, também estive como assistente social da APAI por 7 anos, né, tenho todo o meu carinho, inclusive, como também estive recentemente como assistente social da Associação das Pessoas com Deficiência Visual de Mossoró. Sou membro voluntária da AMAN, Associação de Microcefalia de Mossoró, e tenho, né, um trabalho de assessoria, consultoria e inclusão. É um trabalho que eu abraço realmente, porque a gente precisa amar o que faz. Então eu sei por que e por quem eu acordo todos os dias para estar lutando. E tem um grupo também, famílias que lutam, não é isso? Tem um grupo, né, das mães atípicas. Mas né? é famílias que lutam, também. Mães atípicas, não é? Então, assim, me perdoe, tem outro grupo tranquilo. também. Quando eu falo de mães atípicas, tem uma família ali lutando, tem a mãe à frente. Então, assim como você conseguiu trazer, fortalecer muitas famílias e colocando como protagonista as mães. Fala um pouquinho do grupo. Tem, né, diversos outros coletivos de Mossoró, tem as famílias que lutam, né, parabenizo o trabalho das meninas, que é muito importante. Sim, tem diversos outros espaços que fortaleçam a inclusão, isso é importantíssimo. Quanto mais gente estiver falando, dialogando para a efetivação dos direitos da inclusão, mais fortalecidos estaremos na luta. E tem, né, hoje o coletivo de mães atípicas de Mossoró e região.
da qual eu sou, né, fundadora e idealizadora desse coletivo. É um filho, né, do qual eu gerei, um sonho que estava engavetado por 8 anos. Eu sempre sentia no meu coração, Rosângela, você como mãe, com certeza sente isso também. Aquela necessidade da gente se sentir em um espaço acolhido enquanto mãe. Sim. Os nossos filhos, né, Guilherme, que está aqui, ele é fruto de todo o seu trabalho, da sua dedicação enquanto mãe atípica, que está sempre nas linhas de frente para garantir, de fato, a inclusão do seu filho, o pertencimento dele na sociedade. Então, a gente precisa ocupar esses espaços. Então, eles ocupam esses espaços porque a gente também está lutando. Então, eu sentia muito essa necessidade, né, de ter um espaço que a gente pudesse ser acolhida, escutada, orientada e vista, romper com a invisibilidade, né, da mãe atípica. E o coletivo fez 1 ano agora, a gente conta com 364 mães, o meu muito obrigada a cada uma delas, os nossos parceiros que acreditam no nosso trabalho. Sim. E que isso vai nos fortalecendo todos os dias. Muito bem, Dávida. Como todo mundo sabe, cada associação tem a sua história. Como é que foi que surgiu ali? Como foi que tiveram a ideia de criar o grupo Mães Atípicas de Mossoró? O coletivo ele surgiu, né, Guilherme, com essa necessidade da gente ter um espaço de orientação, de acolhimento. Ele surgiu no dia 8 de maio de 2023, então, ou seja, a gente completou agora recentemente 1 ano de existência e eu espero, né, que venham muito mais anos pela frente. E estamos no processo de implementação e de organização para virar uma ONG, já está em andamento, né? Não ser apenas mais uma ONG, mas também que venha para contribuir, para somar e com esse olhar realmente voltado para a maternidade atípica. Então, quando eu surgi, né, com esse ideal, com esse interesse, com esse olhar, com foco para a maternidade, para a mãe atípica, foi para justamente suprir a necessidade. A necessidade da mãe ter um espaço para ela ser, para além de acolhida, mas orientada, direcionada, encaminhada, informada acerca dos seus direitos sociais, escutadas, né? Porque para além de serem mães, a gente também é mulher. A gente tem os nossos sonhos e a gente não pode jamais, né, romper com isso após a maternidade atípica. A gente precisa intensificar para, de fato, estarmos ocupando um espaço que é nosso também, enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto um ser social, uma figura feminina, que temos tantos sonhos, né, para estar realizando todos os dias e não pode parar a partir do momento que a gente recebe um laudo dos nossos filhos. O laudo ele nunca vai ser o fim, ele sempre vai ser um recomeço, não é para a gente estar ali trilhando as caminhadas e as jornadas que precisarmos trilhar. Quando eu falei famílias que lutam, porque assim, quando nós empoderamos uma mãe, quando nós conseguimos alcançar essa mãe que está fragilizada, uma mãe empoderada, ela fortalece toda a família, então ela traz toda a família para lutar juntamente com ela, né? Quando eu falei foi nesse sentido, sabe? Que eu vejo ali não somente a mãe engajada num grupo na qual você é idealizadora, mas eu vejo as famílias, né? A mãe que chega, ela traz toda a família, e isso é importante. Então, Dávida, assim, fico muito feliz do grupo estar crescendo a cada dia. Parabéns pelo trabalho, né, que você vem fazendo aqui na cidade de Mossoró, como sempre fez. Então, me diz uma coisa, o conselho ainda existe, porque a gente sabe que quando você estava gestora, nós víamos muitas políticas acontecendo. Inclusive, eu estive solicitando, na verdade, me convidei para participar da equipe fiscalizadora no Pingo do ano retrasado, porque se passou, né? Passado. Eu acredito que seja o passado. O passado. O retrasado era o que eu estava. Pronto, não, foi o passado. E aí, primeiro, o presidente disse que eu poderia participar, depois, fora dos bastidores, ele falou que eu não poderia, porque a equipe parece que já estaria formada. Enfim, não participei e, estando lá, eu verifiquei que muita coisa não estava acontecendo como deveria acontecer. Que muitas pessoas não têm conhecimento da lei que existe, né? Quer dizer, a lei, Guilherme? A lei municipal 1404/2000, que foi estabelecida pela então prefeita de Mossoró, Rosalba Ciarline. O que quer dizer essa lei? Ela garante que todas as pessoas com deficiência tenham acesso a camarotes exclusivos, seja eventos esportivos, eventos de saúde, de educação e entre outros eventos. E nós sabemos, Guilherme, que Mossoró hoje ele tem ali aquele cercado que é da inclusão, né? Um cercado. Mas, Dávida, você como assistente social, como ex-presidente lá do conselho, se já existe uma lei que garante o acesso a eventos culturais, você acha que
teria necessidade daquele cercadinho ali, porque se as pessoas têm conhecimento que a pessoa com deficiência tem acesso, não era para todos os camarotes dar livre acesso para as pessoas que lá quisessem adentrar? Olha, Rosângela, enquanto conselho que estive, né, em 2018 a 2022, em 2022 chegou essa proposta, né, do executivo para o conselho, para que fosse destinado um local para as pessoas com deficiência ficar. Enquanto o conselho a gente não acatou. E que sentido? Para que não seja apenas um local para promover a inclusão e acessibilidade. E você acha que assim não é inclusão? Poderia promover, se fosse um local, mas que todos os locais eles também pudessem promover a acessibilidade e a inclusão das pessoas com deficiência. Não apenas um local específico, porque se você especificar apenas para que estejam em um determinado local, isso não se trata de inclusão, é exclusão, é segregação. E hoje a gente rompeu com isso. Hoje a gente fala sobre inclusão social. Inclusão social é você potencializar todas as pessoas estarem nos mais diferentes espaços que elas queiram estar. Se é um espaço, mas não ser apenas um espaço único, Sim. mas dentre todos os espaços eles sejam inclusivos e que as pessoas com deficiência façam as suas escolhas para o local que elas desejem estar. Então, a gente, enquanto conselho, né, tomamos esse posicionamento e levamos ao executivo todo o que foi deliberado enquanto conselho. E a gente está ali juntamente com os nossos conselheiros, pessoas com deficiências, representando instituições, sociedade civil, que levaram para esse debate que não tivesse apenas um local específico, mas que todos os locais eles fossem, sim, acessíveis e inclusivos e dando a autonomia e a liberdade da pessoa com deficiência escolher o local que ela desejasse estar. Porque a partir do momento que a gente destinasse um local e tivesse para que as pessoas com deficiência ficassem somente em um local, a gente também estaria desresponsabilizando as empresas privadas, né, de camarotes, né, de eventos socioculturais, para o cumprimento da lei e estaríamos fortalecendo, ao invés da inclusão, mais a segregação. Mas, a partir do momento que você prima que todos os espaços eles sejam, sim, de fato, inclusivos e acessíveis e que a pessoa com deficiência tenha a sua autonomia de o direito de ir e vir, de sua escolha sendo potencializada, aí sim a gente está, de fato, falando sobre inclusão social. Você acredita que os empresários têm conhecimento dessa lei? Olha, Rosângela, é uma lei bastante antiga, né? A gente está falando de uma lei do ano 2000. Inclusive, 24 anos atrás. Exatamente. De 24 anos atrás, a gente já está em 2024. Ela foi, né, legalizada no ano de 2000. Então, ou seja, uma lei que é, inclusive, ultrapassada, porque a gente está em outra realidade. A gente, enquanto conselho, né, quando estive na presidência do conselho, a gente efetivou, né, um processo de reformulação dessa lei, inclusive até do material que essa lei deveria estar constando para sua implementação, porque hoje o material dela é, né, impressa em folha preta e branca e emplastificada. A gente fez todo o processo de readequação dessa lei, colocando lá que ela deveria ser no formato de um card, para ela caber, né, na carteira, ser mais esteticamente também, né, atendendo à contemporaneidade da nossa sociedade. Sim. A gente precisa alcançar o processo de globalização, né, as estruturas da qual vão se formando a sociedade e fazendo com que, de fato, essas questões a gente, no dia a dia, vá superando e vai lapidando também. Agora me pergunte, Dávida, nesse processo de formulação dessa lei, não é? Que a gente colocou diversas outras questões, inclusive o TEA, né? Dentro da nomenclatura. Exato. Modificamos a nomenclatura que estava errônea para a época atual. Na época passada era que era utilizada, portador. Exatamente, hoje, inclusive trazendo palavras, né? Isso. Terminologias arcaicas, já ultrapassadas, que não se usam mais, né? Exatamente. Então, a gente fez todo esse processo de reformulação. Ela já estava na controladoria, né, quando eu saí do conselho. Agora, em que andamento ela se encontra agora, eu não sei, né? Porque a gente deixou ela toda encaminhada para ela ser justamente encaminhada para a Câmara Municipal dos Vereadores, ser sancionada, né, com a nova estrutura, acatando as sugestões e as colocações do Conselho e assim sendo deliberado pelo Executivo e colocado em prática.
Então, a gente sente essa necessidade, né, inclusive que essa lei ela seja de fato aprimorada para atender às prerrogativas de atualidade e que as pessoas de fato com deficiência se sintam ainda mais, né, acolhidas, amparadas e tendo o seu direito legalizado. Então, é uma lei bastante antiga. É para, de fato, todas as pessoas conhecerem ela. Exatamente. Mas a gente encontra ainda uma fragilidade, mas é papel do Conselho, principalmente nesse período de festividade, quando estive enquanto Conselho Municipal, encaminhava para todos os camarotes, né, a cópia da lei 140400, né? E pelo que eu sei, Dávida... E um ofício, né, especificando o porquê da lei, a necessidade do cumprimento, né, tudo legalizado para que os camarotes também tivessem ciência para quando chegasse aquela pessoa com deficiência, com sua carteira de gratuidade, não fosse barrada, porque eu acho que é lamentável. Você chega com seu direito e a pessoa que está ali, que é para garantir o seu acesso, ela desconhecer negar esse direito ser violado. Inclusive, eu já me coloco aqui, eu, Rosângela Lima, já estou me colocando aqui, já dizendo que com Vida e Saúde estarei no próximo Pingo fiscalizando os camarotes. Sim, não vou pedir permissão para participar de equipe fiscalizadora, de forma alguma não. Vou como cidadã, ter o direito de fazer isso. E convido você também a ir conosco, semear a inclusão no Pingo. Iremos sim, porque as pessoas precisam saber. E nós estamos aqui, não é, Guilherme, para informar a população que ela tem direito sim. Não se permita ficar... Eu acho perigosíssimo as pessoas ficarem só naquele cercado, sabe? Porque não é emergência, para onde elas correm? Para onde elas vão? Se elas estão ali rodeadas de muita gente ao seu redor e vai para onde? Faz o quê? Mas, enfim, as pessoas com deficiência têm o direito, assim como nós, de ir e vir. O Pingo é para todos, para todas as pessoas. E sei que durante o tempo que você passou, durante a sua gestão, as pessoas com deficiência tiveram acesso a muitos camarotes, não é isso? Há muitos camarotes, há muitos espaços, né? Porque... Enquanto presidente, eu ia todos os dias, Rosângela, para o Mossoró Cidade Junina, né? Todas as noites eu estava lá, saía da minha casa, né? Deixava os meus filhos no lar, né? Com o pai, ou com a cuidadora, ou com minha mãe, e fazia todo o processo de acompanhamento e fiscalização. E, ao final do Mossoró Cidade Junina, encaminhava um relatório, né, de tudo que foi visto, de apontamento, de melhoria, para que as necessidades fossem cada vez mais sanadas e a inclusão fortalecida. Enquanto também conselho, né, tenho muito orgulho disso, né, que em 2019 foi o primeiro ano que teve intérprete de Libras no Chuva de Bala, no país de Mossoró, né? Então foi um trabalho nosso, enquanto conselho, articulado com a Dainho Erno, né? Inclusive agradeço imensamente, tenho muito carinho por ela, professora Ana Lúcia Aguiar, e a gente sentou juntamente, Rosângela, e mapeamos como poderia acontecer, né, o Chuva de Bala, contando pela primeira vez com intérprete de Libras no palco desse tão espetáculo, né, que é cultural, é da nossa cidade. O Mossoró Cidade Junina é nosso, o Chuva de Bala é nosso, o Pingo da Meia-Dia é nosso. Quem faz essa festa é o povo de Mossoró, então o povo de Mossoró precisa estar em todos os espaços. É isso mesmo. Tá gostando do nosso bate-papo de hoje? É isso. Estamos aqui com Dávida de Oliveira. Estamos falando sobre inclusão. Então, te convidamos para ficar ligadinho. Guilherme, vou pedir para você chamar o nosso comercial. E a gente volta já, viu? Chama aí. É isso aí. Nós vamos entrar agora para um rápido intervalo. Fique ligadinho e vamos juntos semear a inclusão. Voltamos, hein? Voltamos, porque eu vou dizer, o programa tá bom, não tá? Voltamos e bora semear a inclusão, não é isso, Guilherme? É isso mesmo. E hoje nós vamos tratar sobre a realidade da educação, trazendo aqui o que é inclusão, o que é segregação, integração e exclusão. Que hoje a gente foi debater sobre alguns pontos, David Oliveira, sobre a questão dentro do evento do Pingo da Meia-Dia, onde teve essa realidade, onde as pessoas com deficiência estavam ali colocados dentro de um espaço, né, sobre inclusão, e infelizmente elas não conseguiam ter acesso a todo ao Pingo da Meia-Dia. Então, vou explicar aqui a diferença desses 4 pontos super importantes. A inclusão é onde a pessoa com deficiência ela tem acesso a todos os locais de um determinado evento. Já a segregação, que esse foi o ponto debatido aqui nessa realidade, é onde as pessoas com deficiência ficam em um canto, porém ela não consegue ter acesso a todos os locais do evento, não consegue ter
se socializar com as outras pessoas naquele evento. Enfim, integração ela já consegue ficar ali dentro daquele evento, porém em pequenos grupos. E a exclusão é quando ela não consegue ter acesso a nada do evento e ela não consegue ter a interação social dentro desse evento. Então, trazendo um pouco sobre a educação, Dávida, o que a senhora, não só nesse evento, mas já teve outras situações que aconteceram, a questão da segregação, que a senhora já presenciou? A gente presencia não apenas só a segregação, mas a exclusão também, né? Sim. Quando o nosso filho com deficiência, o filho de uma mãe, de uma família, né, não está ali incluído em sua totalidade dentro do ambiente escolar, porque o ambiente escolar não é apenas para garantir, Guilherme, a matrícula, mas é para você matricular e garantir a permanência daquele aluno. Exatamente. E nem para meu filho tem que socializar. Tem, mas a criança não vai para a escola apenas para socializar. Ela precisa também ser alfabetizada. Né? Adquirir conhecimento para a vida daquela criança e amadurecer a sua ideia dentro da sociedade. A escola ela não pode ser apenas um espaço para a gente olhar ela como socialização, socializar. Socializar é muito importante dentro do processo, mas a gente está falando também de aprendizado. Sim. E quando a gente cita a questão da permanência, é a permanência desse aluno em sua total participação dentro do ambiente escolar. Aquele aluno participando dentro do contexto escolar, nas suas atividades diárias, dentro da sala de aula, participando com seus demais colegas, com toda a escola. E a inclusão escolar, ela não é apenas responsabilidade do professor que está naquela sala de aula com mais de 25 alunos. A inclusão social, ela é responsabilidade de toda a escola, desde o porteiro ao merendeiro, ao diretor escolar, ao professor titular da sala de aula, ao auxiliar. Então, quando a gente vê uma precarização, né, dentro do ambiente escolar, seja em questão estrutural, uma escola que não garanta a estrutura de acessibilidade, com barra, com piso tátil, com questão de rampas e dentre outras questões estruturais que são necessárias, porque a gente está falando daquela criança, aquela pessoa com deficiência, seja criança, jovem ou adulto, dentro do ambiente de um contexto escolar, mas ela precisa primeiro adentrar naquela escola. Exatamente. Então você precisa garantir a acessibilidade dela para ela adentrar na escola. Posteriormente a gente vai falar sobre as práticas pedagógicas, sobre a aplicação do PEI, sobre essa criança, essa pessoa com deficiência ter acesso às salas de AE, que as salas de AE precisam cada vez mais ser ampliadas, né? De mais profissionais, de mais profissionais, de quantidade de profissionais sendo cada vez mais contratados e via concurso público, e porque a gente precisa falar da continuidade do serviço, né? Como também os profissionais de apoio, que já está lá, determinante na LBI, os tradutores, né? Os intérpretes de Libras, que essa é uma luta muito antiga, inclusive, foi nossa enquanto conselho. O concurso público que saiu, né, agora recentemente, foi uma luta antiga, né? A gente, enquanto conselho, mobilizamos o Ministério Público, né, a 4ª promotoria, que é a promotoria que trata e aborda a questão da educação. E o concurso público, ele foi uma realidade, né, que aconteceu, mas mediante de luta. Foi necessário se lutar, né, ocupar as linhas de frente, enfrentar o que a gente precisasse enfrentar para ver de fato a dignidade, né, das pessoas com deficiência, esses alunos serem inseridos dentro do ambiente escolar. Então, você falar de inclusão é para além da matrícula. É você falar de fato da participação plena e efetiva daquele aluno com deficiência no ambiente escolar. E o quanto é necessário isso. Hoje a gente vê uma realidade da falta, né, de intérprete de Libras dentro do município de Mossoró. Alunos, crianças com deficiência auditiva que estão dentro das salas de aula, mas sem o acesso à sua comunicação, à sua língua brasileira dos sinais, né, que é uma lei reconhecida, é uma língua reconhecida. Exatamente. Inclusive. E falando em inclusive, esteve conosco Viviane, ela que é mãe atípica, e aí ela trouxe também essa pauta sobre a falta de intérprete em sala de aula. Falta nas salas de aula, mas nos shows tem de sobra. Então, nós queremos nas salas de aulas que as crianças tenham todo o suporte para que ela possa aprender.
diga uma coisa, é uma demanda do conselho? O que é que o conselho poderia fazer? Eu sei que você não está como presidente do conselho, mas foi presidente, né? Ex-presidente, tem conhecimento de sobra para nos dizer o que é que essa mãe ela pode recorrer ao conselho também? O conselho pode ajudar nesse caso? Com certeza, o conselho ele é para garantir, né, a efetivação dos direitos sociais da pessoa com deficiência e suas famílias. E se, na ausência do conselho, isso não estiver sendo implementado, Ministério Público, mães, vamos para o Ministério Público fazer valer, né, os direitos sociais existentes, as leis que preconizam os acessos dos nossos filhos na sociedade, porque, de fato, a inclusão ela vai acontecer, mas para que ela aconteça, infelizmente, a gente precisa estar ocupando os lugares de luta. Quando eu digo infelizmente, é porque a gente luta até pelo básico. Exatamente. O básico que deveria ser cotidianamente no nosso dia a dia, mas a gente precisa estar ali, ocupando a linha de frente, perguntando cadê o PEI do seu filho, cadê a vaga da sala de AE, o auxiliar de sala que não foi direcionado ainda, o seu filho ainda está sem um auxiliar de sala, ou então tem uma descontinuidade desse profissional do auxiliar de sala, porque se trata de um meio de uma contratação. Sim. Mas através do concurso público que foi realizado agora, né, em meados de março, no município de Mossoró, essa situação é para ser sanada. Então, a gente espera, né, que essas pessoas sejam convocadas. Sim. E que não sejam convocadas apenas 10 pessoas, não, viu, Rosângela? Que seja convocadas o número necessário para suprir essa necessidade. Porque eu não acredito que tem dentro de uma rede do município um equivalente de mais de 1.000 alunos com deficiência, você contratar 400, 600 auxiliares. Eu acho que a conta não fecha, não bate. Então, isso é para a gente pensar e refletir. Alguém sai prejudicado. Tem um prejuízo aí e o direito está sendo violado. Inclusive, desculpa interromper, mas só para trazer um detalhe importante, também não só as pessoas com deficiência auditiva, mas também tem crianças autistas ali que estão sem auxiliares de sala dentro das escolas. É uma realidade que vem sendo debatido não só de agora, como também a questão da negação de matrícula só porque ela é autista ou tem deficiência auditiva, não quer dizer que ela vai ser excluída por conta da sua característica. Uhum. Ela precisa realmente ter esse acesso para que ela possa evoluir e ela conseguir ter uma vaga ali dentro do mercado de trabalho, porque a gente não... Porque muitas familiares encaram a gente só como crianças. Ah, meu menininho, meu anjo azul, não sei o quê. Não, nós somos crianças, mas também evoluímos ao longo do tempo para que a gente se torne adulto e encare ali a sociedade. Porque também não é fácil a vida. É isso, Rosângela Lima? Exatamente. Eu sei que a entrevistada aqui é Dávida de Oliveira. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Fez e faz diferença ter suporte? Você acha que se você não tivesse tido todo o suporte que você teve da infância até agora, você teria essas habilidades, você teria alcançado escrever livros, todas essas habilidades que você tem hoje? De jeito nenhum, porque inclusive eu sou muito grato à senhora, né, por tudo que fez e ainda faz por mim, para que eu possa evoluir dentro da sociedade. E aproveito para mandar um recado aqui para você. Se você tem um filho autista ou com deficiência que está prestes a desistir, não olhe só para o diagnóstico, olhe para ali como se fosse um projeto de futuro para a sua vida, porque ali a gente tem muito a conquistar dentro da sociedade para que possa... E inclusive... graças a esses suportes, eu, Guilherme Vinícius Lima Barroso, eu consegui ali evoluir aos poucos, evoluir minha interação social, evoluir a questão de realização das atividades e hoje, graças a Deus e graças à sua ajuda, mãe, eu consegui escrever livros, hoje estou fazendo direito, né? Mas confesso que não foi fácil a trajetória, foi muito pelo contrário, foi muito difícil chegar aonde a gente chegou. E é um apresentador também. Tá hoje eu estou divulgando a informação, estou aqui semeando a inclusão e convido vocês a semearem a inclusão. Então, não desista do seu filho, pois ele tem muito a brilhar dentro da sociedade. É isso. E é isso mesmo. Então, assim, por que eu fiz essa pergunta, Dávida? Importantíssimo. Porque nós precisamos... Os gestores precisam entender que existe leis. Nós não precisamos de mais. Nós precisamos que tenham fiscais, nós precisamos que saia do papel, que as crianças tenham acesso, o que é direito a elas, que as famílias lutem, porque Guilherme só tem essas habilidades que ele tem hoje. Mas ele é um autista, ele é uma pessoa, primeiramente uma pessoa. E depois, sim,
depois de todas as outras características, ele está dentro do TEA, dentro do transtorno do espectro autista. E é possível, sim, ele está aqui fazendo o que ele está fazendo, e é possível o seu filho também fazer muitas coisas, se você não ficar em casa esperando apenas por promessa, porque o seu filho precisa. A gente sabe que uma equipe multidisciplinar, profissionais precisam agir na hora certa. Se a criança precisa de um intérprete, ela precisa, então, que ela tenha acesso, vai facilitar o aprendizado dela em sala de aula, para ela se relacionar com as crianças, com as colegas, com os professores. Eu acho criminoso um professor ir apenas uma vez por semana, era para estar todos os dias em sala de aula. Se existe todos os dias em sala de aula, me perdoe, mas acredito que era para ser assim uma lei, para que as crianças também pudessem aprender de fato, para que ela possa se relacionar com a coleguinha que tem aquela deficiência, que ela não consegue falar como nós falamos, enfim, que as pessoas pudessem de fato se sentir como Guilherme, ter empatia por Viviane, que veio aqui lutar pelo direito de sua filha. Então, quando eu digo assim, que bom que existem muitos grupos, que existem aí as mães atípicas, que existem as famílias que lutam, que as famílias lutam, que bom. E que cada vez mais as crianças possam avançar, assim como o Adrian, como o João, possam avançar. E o que mais me deixa feliz é em saber que você não está aqui apenas pelo seu filho, pelos seus filhos, mas por muitos filhos, Dávida, sabe? E que nós não vamos ser silêncio jamais, nós não seremos silêncio, e nós precisamos sim gritar e inquietar a sociedade, porque deficiência não escolhe família. Não é isso, Dávida? Não escolhe família, silêncio não é resposta, Exatamente. Rosângela. E eu fico muito orgulhosa, viu, Guilherme, de você, né? De ver você aqui, né, abrilhantando esse programa. E eu falo assim para Guilherme, Rosângela, porque inspira, né, futuros Adrians, futuros Joãos, futuros, né, Gael e tantos outros aí que estão na nossa sociedade, que são filhos de outras mães, de outras famílias também, a oportunidade e as possibilidades que elas existem, né? A inclusão é isso, é você potencializar, você ver de fato a pessoa com deficiência inserida na sociedade, participando de forma ativa e efetiva e assertiva também, levando, né, hoje para quem está em casa, juntamente com sua mãe, né, que você é fruto de toda uma batalha, de uma jornada que foi percorrida, né, por mães, por famílias que estão diariamente lutando pela inclusão social dos seus filhos. Então, levando para quem está em casa, né, a comunicação, o acesso à informação e conhecendo, né, a realidade por trás, nos bastidores, como é que ela acontece, né? Porque inclusão não é só foto. Exatamente. Inclusão é realidade. E nem é bandeira, é realidade. É realidade. E um detalhe interessante, é muito importante também que as famílias cobrem dos parlamentares para que não criem leis novas. É importante que usem as leis que já foram criadas e que sejam fortalecidas e que elas sejam praticadas ali dentro da sociedade. Implementadas, inclusive, né, a gente fala a lei dos fogos, que ela seja uma realidade, que o município, né, multe as pessoas que violarem essa lei, porque essa lei, né, ela aflige, né, inúmeros lares, famílias, né, atípicas, trazem prejuízos, né, à saúde dos nossos filhos, a questão, né, da hipersensibilidade auditiva. Então, ela precisa ser, sim, de fato, uma realidade, e os nossos representantes precisam fazer valer com que essa lei ela seja implementada, fortalecida, e a inclusão dentro desses lares também, né, sejam sanadas diante desses prejuízos que acontecem diante das violações dos direitos sociais dos nossos filhos atípicos. Com certeza. Olha, já me avisaram aqui, olha, daqui a pouco, viu? Vamos encerrar daqui a pouquinho. Assunto bom, mas né, dá Rosângela? tempo para falar sobre Mossoró Inclusão, Mossoró Inclusiva. Mossoró, de fato, é inclusiva? Mossoró precisa avançar em inclusão, não é? E avançar em inclusão é no sentido de você garantir e potencializar essas pessoas com deficiência e as suas famílias a ter os acessos de forma digna, a dignidade de vida dessas pessoas acontecerem. As filas de espera das terapias no SE, elas serem sanadas, ela não ser essa realidade dura e cruel que as famílias enfrentam todos os dias, que precisam estar ocupando os espaços do Ministério Público para fazer denúncia pela falta dos profissionais, pela falta do atendimento, pela longa espera, né, do acesso a essas terapias, porque as terapias garantem a dignidade de vida e a evolução dos nossos filhos. Os auxiliares de sala, para quando iniciar o ano letivo, o aluno com deficiência que chegar na sua sala de aula, ele encontrar
o seu auxiliar de sala. Não posteriormente, quando a matrícula tiver sido efetivada, é que esse auxiliar ele vai ser contratado para ele ir para a sala. Inclusive, eu acho um contrapasso gigante. Se existe uma pré-matrícula antecipada de pessoas com deficiência, Rosângela, por que é que o auxiliar ele já não está na sala de aula desde o primeiro dia? E por que é que esse auxiliar até hoje ainda também não está na sala na metade do ano letivo? Então, são N questões que envolvem no entorno dessa Mossoró Inclusão, que ela é para além de foto, ela precisa ser uma realidade vivenciada todos os dias pelas pessoas com deficiência, e a sua inclusão, sim, acontecer dessa forma, com possibilidade, de forma que as políticas públicas elas cheguem, sim, para essas pessoas que tem a vulnerabilidade social, econômica, do acesso a programas, a projetos, a ações que fortaleçam também mães atípicas, né, que estão sempre nas linhas de frente e enfrentando duras batalhas diante das violações dos direitos sociais. Muito bem, e vamos continuar semeando a inclusão. E infelizmente tenho a dizer a todos vocês que o programa de hoje está chegando ao fim e espero que vocês tenham gostado do nosso programa e já peço para vocês seguirem nas nossas redes sociais, @autismo em busca de inclusão e @semeando inclusão, que lá nós estaremos informando mais novidades sobre o nosso programa. E é isso, Rosângela Lima, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado, Dávida, pela sua participação e por ter aceitado o nosso convite de poder semear a inclusão para a nossa população de Mossoró. Muito obrigada. Guilherme, Rosângela e a Dani também, que está nos bastidores, né, sempre aí na soma com vocês, fortalecendo a inclusão social, semeando, né, semear é isso, é você plantar para que também no futuro outras pessoas possam colher, é a gente ocupar os espaços sem medo de ser voz, sem medo de ser vez, sem se preocupar com julgamentos, com apontamentos, mas de fato, né, vendo a inclusão social chegar para as pessoas com deficiência e suas famílias. Muito obrigada, um grande prazer, estou sempre à disposição, viu? De coração aberto, sempre para a gente levar informação para quem está em casa, porque é muito importante. É isso mesmo, Dávida, muito obrigada. Você que ficou ligadinho conosco, nosso muito obrigada e nos encontramos na quinta-feira, tá certo? Então, vem semear a inclusão.